Oi, minha gente, tudo bem, meus queridos? Como é que vocês estão? Espero muito que estejam todos bem, tá? Vamos aqui na filosofia, vamos abrir a filosofia na página 295, tá? Vamos lá. Aqui na 295 está falando que nós conversamos sobre o que é liberdade, né, na aula passada, e você se considera uma pessoa livre. Faça um texto ou uma frasezinha aqui, né? Pense na conversa que nós já tivemos sobre liberdade, escreva aí se você se considera uma pessoa livre e por quê. Não pode ser assim, sim, me considero, porque sim, porque não. Não, quero saber por quê, né? Você se considera livre, tá bom? Aí aqui na página 295 ainda, na parte de baixo aqui, acompanhem pela apostila de vocês, lançar um olhar crítico para o que é a liberdade e para como ela, ou a falta dela, interferem em nossa sociedade é fundamental. No próximo capítulo, você vai estudar um pouco mais sobre esse conceito, o que esse conceito significa para os filósofos e como a liberdade pode ser influenciada por vários fatores, que às vezes nem imaginamos que podem interferir. Conserve o parágrafo que escreveu e relembre-o mais tarde, depois de passar pelos estudos do segundo capítulo. Pode ser que suas ideias mudem, porque estudar filosofia faz com que mudemos nosso ponto de vista sobre o mundo constantemente. E isso é ótimo e enriquecedor. Então, aqui está falando o quê? Que vocês vão fazer essa frase e depois, no final do capítulo, talvez você repense essa frase e mude de ideia. E tudo bem, é bacana mudar de ideia. Você continuar com o mesmo pensamento, tudo bem também, né? Às vezes somos firmes no nosso pensamento, né? É adequado para nós aquele momento e tudo bem também. Na 296, o que é liberdade? Né? No Conversa Vai, observe o menino da imagem. Agora pergunte-se, ele é livre? Por quê? Então você olhando a fotinha aí do menino, dá a impressão que ele está correndo assim com os braços abertos. Ele é livre? Você vai dar a sua opinião aonde? Você vai até a página 297 e vai escrever aí a sua opinião. Aqui você vai ler sobre o conceito de liberdade que a gente encontra no dicionário, faculdade de cada um se decidir ou agir segundo a própria vontade ou determinação. Amores, essa faculdade não é faculdade de escola não, tá bom? Faculdade é pensamento, tá bom? Faculdades mentais, é relativo ao pensamento, tá? Poder de exercer a liberdade dentro dos limites impostos por normas definidas. Que a gente tem liberdade, mas temos normas a seguir. Estado ou condição de homem livre. De homem não é só homem, tá? Homem, ser humano, tá? 4. Confiança, intimidade, às vezes abusiva, né? Às vezes a pessoa tem tanta... que a gente fala, nossa, como fulano é confiado, como a fulana é confiada. Quer dizer que ele toma liberdade mais do que nós demos, né? Quando você fala para a pessoa que chega na sua casa, fica à vontade, a casa é sua. A pessoa acha mesmo que a casa é dela, sabe? Vai lá, abre a geladeira, né? Abre os armários, deita na sua cama, tira um cochilo, fuça nas suas coisas, isso é excesso, né? Aí já não, aí já é abusivo, certo? Vocês vão ler aqui, ó. Essa definição nos mostra que liberdade pode assumir vários significados. Em alguns casos, ela pode até ser abusiva, mas nesse caso, será que ela é mesmo liberdade ou se torna outra coisa? Então, quando a pessoa tem liberdade demais, ainda assim é liberdade? Podemos observar também o quanto as normas têm a ver com liberdade e o quanto estão relacionadas a ela. Nesse caso, a liberdade pode ser a ausência total de normas. Então, você ser livre mesmo, quer dizer, você não pode seguir nenhuma regra, senão você não é livre.
Talvez não. Procure uma resposta moderada para essas questões e é tarefa da filosofia. Então, a tarefa da filosofia, a utilidade da filosofia é a gente parar e pensar. Para ser livre, eu tenho que estar num lugar onde não tem regras nenhuma, senão não é liberdade? Ou mesmo seguindo regras, eu tenho liberdade, tá? No Mão na Massa, no dicionário pesquisado foram encontradas 4 definições sobre liberdade. Em grupos, conversem sobre cada uma das definições e discutam. Isso é liberdade? Por quê? Busquem exemplos de cada um dos casos listados no dicionário. Em seguida, façam um cartaz desenhando cada um dos exemplos encontrados por vocês. Apresentem o resultado aos colegas. Então, amores, não precisa fazer o cartaz, não dá para a gente se reunir em grupo, mas eu quero que vocês pensem nessas definições e na correção a gente fala sobre isso. O que vocês acham? Eu acho que fica bom, tá bom? Até mais útil do que a gente só elaborar um cartaz. Pode ser? Então, na próxima aula que faremos essa correção, né, que é amanhã, nós falamos sobre esse assunto, o que cada um pensa de cada definição que tem aqui no dicionário. Na página 298 tem um RA, assistam, baixem esse RA no celularzinho de vocês, ele quase não ocupa espaço, tá bom? Para baixar precisa ter internet, mas depois para usar não precisa, tá bom? Vocês baixem o livro 2, que é do segundo bimestre, aí já fica salvo lá, sempre que você quiser usar, você liga lá, livro 2, foca aqui na imagenzinha da realidade aumentada e vai aparecer um joguinho, ou um videozinho, ou um cartaz, tá? Para vocês observarem, tá? Então, vocês vão pensar sobre o que é liberdade, vão ler o texto, tá? E vão colocar aqui no lupa na mão, né? Pode ser com a ajuda dos seus familiares. 3 fatores que vocês acreditam que podem interferir na liberdade de alguém. Ou interferir, ou influenciar alguém de escolher alguma coisa, tá bom? E não totalmente livre. Então, liste 3 fatores que vocês acreditam que podem interferir na liberdade de alguém ou podem influenciar alguém a escolher algo de um jeito mais determinado e não totalmente livre. Então, vamos supor, a gente está brincando lá na aula de educação física, o professor dá 10 minutinhos para a gente escolher uma brincadeira. Eu posso escolher uma brincadeira sozinha? Não. Vai ser o quê? Pela maioria. Então, eu tenho liberdade de me juntar com meus amigos e ver do que a gente vai brincar. Ai, quero me fazer queimada. Ai, mas a maioria não quer. Eu vou brincar de queimada sozinha? Não, eu vou acabar escolhendo. Não, tem uma turma grande que quer brincar de basquete, uma turma grande que quer brincar de chute a gol. Eu vou poder brincar sozinha? Não, eu vou ter que escolher uma das opções que eu tenho ali, né? Então, eu tenho, às vezes, uma liberdade determinada. Ou escolho A ou escolho B. Ou escolho basquete ou escolho chute a gol. Não vou poder brincar de queimada, né? Mas tem coisas que eu posso escolher sozinha, né? Então, minha mãe fala para mim, olha, você pode escolher um livro. Vamos lá na livraria ou vamos lá no Amazon e comprar pela internet um livro. Vê aí qual que você quer. Eu tô tendo a liberdade de escolher um livro, certo? Mas se minha mãe fala assim, escolhe um livro até R$30, aí ela já tá me determinando um valor. Então, o que vocês vão colocar aí 3 exemplos de coisas que as pessoas podem escolher ou sozinhas ou com liberdade determinada, né? Por exemplo, vocês têm liberdade na casa de vocês, não tem? Mas é uma liberdade determinada. Porque vocês têm liberdade, vocês podem abrir a geladeira, comer um Danone, assistir uma televisão, brincar de videogame. Porém, na casa de vocês também tem regras para seguir. Hora de dormir, hora de banho, hora de lição, né? Não responder para a mãe, nem para o pai, obedecer os mais velhos. Então,
Vocês têm liberdade na casa de vocês? Sim, mas também tem que seguir regras, tá bom? Então, vocês pensem aí, quem conseguir pensar 3, melhor ainda, apesar que eu acho que nenhum cabe ali, mas no mínimo uma, tá bom? Estamos combinados? E na página 299, amores, está falando sobre genética, fatores que influenciam a liberdade, a genética e o meio. Tá? A genética é o que a gente herda dos familiares da gente, cor dos olhos. Eu pude nascer com os olhos que eu queria, com o cabelo que eu queria, com a cor de pele que eu queria? Não, né? Eu fui influenciada pela genética, tá? Então, ó, um dos fatores que pode nos influenciar é a genética. O fato de termos herança familiar que muitas vezes determina algumas características do ser humano. Traços físicos, cor dos olhos, da pele, o tipo de cabelo, altura, algumas doenças, o tipo de sangue, que a gente tem o tipo de sangue do pai ou da mãe, né? E o meio também, muitas vezes o fator geográfico, esse meio, gente, é o local onde a gente é criado, onde a gente vive, tá? O fator geográfico também nos influencia, porque ele vem carregado de outra cultura, outra história ou até outro clima, o que pode influenciar o jeito de pensar e, por consequência, as escolhas que fazemos. Por isso, o meio é outro fator que pode influenciar na nossa liberdade. Você já parou para pensar de como seria a sua vida se você morasse do outro lado do mundo? As regras seriam as mesmas? Você faria as mesmas escolhas? Com certeza não, né? Um fato curioso que eu fiquei sabendo através da mãe do Marius, né, que eles são romenos. Lá na Romênia, quando você entra na escola, no primeiro ano, você fica com aquela professora até você sair do ensino fundamental. Então, vamos supor, a Proju tem a turminha dela do primeiro ano, né? Quando eles passarem para o segundo ano, ela que vai ser a professora. Quando passarem por terceiro ano, ela vai até chegar no quinto ano. Lá é feito assim. Então, de acordo com o meio, os hábitos são diferentes. Vamos supor, nós brasileiros, os nossos filhos, quando vão para a faculdade, eles vão para a faculdade, voltam para casa, né? Saem de casa, no geral, quando casam-se, né? Ou quando já tem uma vida financeira estável, já é maior de idade, quer morar sozinho, né? Vai morar sozinha. Os americanos não, os filhos vão para a faculdade com 18, 19 anos, né? Que a idade deles é diferente para a faculdade lá. Quando eles saem da faculdade, eles não voltam mais para a casa dos pais. Eles vão para a faculdade e moram no campus da faculdade. Eles saem da casa dos pais, vão para a faculdade e moram lá. Eles não vêm mais para a casa dos pais. E quando termina a sua faculdade, eles já têm emprego, já arrumaram emprego, já arrumam um lugar para morar. Eles não voltam mais para a casa dos pais, né? E eles moram sozinhos, independente de que é uma cultura, faz parte do meio onde eles vivem, certo? Então, o meio também influencia as nossas decisões, né? Então, é sobre isso que fala o meio, tá bom? Por hoje é só, nos vemos na próxima. Beijinhos, tchau!